Você investe só em renda fixa, o seu patrimônio está praticamente tudo ou no Tesouro Selic ou em CDB, muitas das vezes até com liquidez diária. Todo o seu investimento está baseado no que a gente chama de um perfil mais conservador. Não tem problema nisso, só que às vezes vem aquela vontade de correr um pouquinho mais de risco, diversificar um pouco mais a carteira e começar a explorar um pouco mais do mercado de renda variável, onde a gente consegue comprar ações, fundos imobiliários e alcançar algumas vezes uma rentabilidade além do CDI, além de uma carteira totalmente conservadora. Esse vídeo ele foi iniciado justamente porque um cliente, e aluno, ele tem todo o patrimônio em Tesouro Selic, inclusive, ele tem todo o patrimônio em liquidez diária. Começamos a diversificar um pouco em dólar, mas ele agora também quer começar a investir em renda variável. E aí ele me perguntou: Adson, como eu escolheria uma ação? Como eu começaria a investir em renda variável? E aí a minha primeira resposta para ele foi: comece em setores perenes, comece a criar a mentalidade de que quando você compra uma ação, quando você compra um fundo imobiliário, você está se tornando sócio daquela empresa ou daquele fundo. Entendendo isso, o que seria investir em um setor perene? Perene são os setores que eles são quase anticrise. Imagina, mesmo numa crise, as pessoas vão precisar se alimentar. Mesmo em uma crise, as pessoas precisarão de energia elétrica. Mesmo em uma crise, você vai precisar ter seu banco, ter alguma tecnologia. Então existem setores que são assim, meio que óbvios. Por exemplo, a energia elétrica. Eu estou usando energia elétrica aqui. Todos os meses eu pago a minha conta de energia elétrica, senão ela vai ser cortada. Então a energia elétrica, o setor elétrico, ele entra na categoria de setor perene. Todos os meses, milhões de pessoas pagam as suas contas e essa empresa, ela vai fornecer o serviço e ela ganha um lucro. E esse lucro ela divide para os acionistas. A mesma coisa, setor de saneamento, por exemplo. Eu, pelo menos aqui na minha região, eu pago a água, saneamento básico, que é a água e esgoto incluso. Então, ao mesmo tempo que a gente paga a conta de luz, a gente também paga a conta de água e esgoto ali incluso, que também são empresas, existem empresas privadas que pagam também dividendos. Outras coisas são bancos, por exemplo. Banco no Brasil é extremamente rentável. Quando a gente pega os lucros dos bancos, sempre são bilhões e bilhões a cada trimestre. Outras empresas também, a gente tem algumas de tecnologia no Brasil que conseguem ter bons resultados também. Então, entendendo isso, é o que eu sempre falo para as pessoas. Busquem primeiro entender isso. Você vai se tornar sócio de algo que você sempre paga. A mesma coisa acontece com investimentos internacionais. Quando a gente vai comprar, por exemplo, uma empresa da Johnson Johnson, uma empresa da Colgate, uma Apple da vida, uma Microsoft, igual eu tenho um sistema aqui, a Apple que eu estou usando o meu iPhone para poder gravar. Então, a mesma ideia de setor perene, meio que ela acaba esticando isso também um pouco para setor internacional, tá? Aí, beleza. Entendemos isso, entendemos os setores ali. Vou começar então em um setor perene. Nesse caso desse cliente, ele me falou assim: eu tenho R$ 2.000, eu quero pegar R$ 2.000 e começar a investir em ação. Eu falei, cara, bom demais. Só para vocês terem noção, esse cliente em específico, ele tem mais ou menos uns R$ 350 mil. Tudo em renda fixa conservador. E eu falei para ele, cara, começa aos poucos mesmo, para você ir entendendo, porque a renda variável, ela realmente varia. A renda fixa também varia, mas a marcação mercado você às vezes não assusta tanto, principalmente quando você pega um CDB que você não vê ali o dinheiro caindo ou subindo bastante. Então ele está acostumado a ver a linha de rentabilidade dele sempre está subindo em renda fixa. E geralmente quando as pessoas começam a pegar um pouquinho de renda variável, que ela compra às vezes a ação, por exemplo, agora, e aí a ação vai ter uma correção de preço, e aí ela olha ali e pensa que está perdendo dinheiro. De certa forma sim, mas é como a gente até brinca dentro do mercado.
só perde quem realizar prejuízo, beleza? Agora vamos dar uma olhada em algumas ações, como a gente olha ela e como a gente pesquisa algumas primeiras ações e como também a gente dá uma olhada em momento de preço, se vale a pena entrar, por exemplo, hoje, ou vale a pena esperar amanhã ou depois, alguns dias, para poder entrar. Eu vou mostrar isso aqui no meu computador, beleza? Uma forma simples de acessar as informações é entrar em alguns sites gratuitos que existem na internet aí. Um deles que eu gosto de usar bastante é esse Investidor 10. Ele é bem simples, bem bonitinho em português e você consegue acessar algumas informações para quem está começando. Tanto que se eu clicar aqui na lupinha, vamos pensar primeiro em Itaú. Eu entendi, Itaú é um bancão, Itaú a gente vê que é sempre um banco que está dando sempre lucro, a gente vê as agências, nunca tem problema, você não vê nenhum caso de corrupção, você não vê nenhuma notícia extraordinária e é um banco muito grande no Brasil, né? Aqui, quando eu digito Itaú, eu peguei, né, e entrei na uma das ações dele. Aqui a gente vai ter Itaúsa, que é a hold que controla o Itaú, e o próprio Itaú em si. A princípio, vamos pegar as cotações que tem o ITU-B4, que aqui é o Banco Itaú. ITU-B4 é o código da ação. A gente clica nele e aí aqui a gente vai ver. Atualmente, hoje, se eu quisesse comprar uma ação do Itaú, ela está custando R$ 32. A gente pode comprar exatamente isso, uma ação por R$ 32. Tá? A variação nos últimos 12 meses é de 12,23%. Significa que de 12 meses, de hoje para trás, 12 meses, o preço da ação ela subiu 12,23%. Seria o equivalente mais ou menos daqui, né? De 28 para 32 reais, né? Aqui a gente tem o patrimônio, o preço sobre o lucro dela, o P sobre VP e o DI. O dividend yield, eu só vou falar aqui um pouquinho mais dele, porque ele é o dividendo, né? Ele é o lucro comparado no último ano. Esses outros aqui, ativos, eu não vou entrar muito em detalhe para não confundir a cabeça de vocês agora que estão começando, tá? Mas esse aqui é os dividendos. Aqui no site a gente tem bastante informação, né? No último ano a empresa subiu ali 12,23%, nos últimos 5 anos 141% e nos últimos 10 anos. Lá embaixo, se a gente descer, a gente vai ver os históricos de dividendos, né? Quanto que ele pagou anual. Por exemplo, no ano de 2024 ele pagou 7% de dividendo. Aí você calcula, se você tinha, sei lá, R$ 1.000 investido, você teria aí um lucro de R$ 78, mais ou menos. Se você tivesse R$ 10.000, você teria um lucro de R$ 780. Se você tivesse R$ 100.000 investido, você teria um lucro aí de R$ 7.800. É só usar a porcentagem em proporção ao que você pode investir ou não, que teria. E aí aqui tem nos últimos anos também. Aqui embaixo a gente consegue ver, né, o payout, né, de pagamento dele. Aqui algumas informações. Gente, eu estou passando rápido para não ficar longo o vídeo, porque vale a pena depois vocês acessarem o site e irem desbloqueando esse tipo de informação e em aulas futuras a gente vai se aprofundando um pouquinho mais, tá? Aqui a gente tem algumas informações legais, né, sobre a empresa, valor de mercado, né, 325 bilhões é o valor de mercado hoje do Itaú, aqui alguns ativos que ele tem, quase 3 trilhões, né, aqui da onde ele tira a receita, né, 93% do Brasil, um pouquinho do Uruguai, um pouquinho do Paraguai e do Chile. Basicamente o lucro do Itaú, a receita, né, vem mais de juros, basicamente são empréstimos, né, que o banco vai fazendo para outras pessoas, prestação de serviço, alguns outros, seguro e previdência privada, algum pouquinho. Então, a receita aí de 86 bilhões no último trimestre. É muita coisa, não virar sócio do Itaú é meio que loucura. Aí, 2024, aqui a gente tem a receita líquida e o lucro líquido aqui de 42 bilhões em 2024, 33 bilhões, e aí a gente vê que é uma empresa que sempre está dando lucro e fazendo pagamento. E também a gente consegue olhar que desde 2015 aqui, ou se eu pegar aqui o máximo, a gente está sempre crescendo, né? Aí aqui a gente tem uma quedinha de 2016 para 2017, 2018, mas aí recupera e vai indo. Então é um banco com uma receita ascendente, está sempre crescendo. Beleza? Esse aqui é o Banco Itaú. Outro setor legal, que a gente falando sobre, por exemplo, saneamento básico,
a gente tem a Sanepar, que é uma empresa de saneamento básico, né, de água, esgoto. Aqui é a mesma coisa, a gente consegue ver o histórico da ação sempre está em ascendência, né? A gente consegue ver as rentabilidades dos últimos períodos. Por exemplo, igual no último ano, né, no último um ano, a gente teve aí uma rentabilidade de 21%, sendo que o CDI, se eu comparar aqui, ó, se eu for comparar com o CDI, só para vocês terem noção, é a renda fixa, né? A Selic ali, basicamente, nos últimos 2 anos, comparando, ó, a Sanepar, ela teve uma rentabilidade aí de 94%, mais ou menos, e o CDI aí 25%. Nos últimos 10 anos, a gente também vê que a ação subiu bem mais do que o CDI. Esse CDI aqui é os investimentos que você faz ali, ó, no Tesouro Selic e tal, e que já é melhor que a poupança, já rende praticamente o dobro da poupança, e aí aqui a gente tem a ação. Só que a ação a gente tem esses movimentos aqui de renda variável mesmo. Então aqui é onde a galera se assusta e aí às vezes sai da ação e não compra mais, tá? Outra ação, se a gente fosse comparar aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui já alguns ativos que são legais. Por exemplo, Itaú, né, Itu B4. Deixa eu colocar aqui também a WEG, é uma empresa de motores aqui no Brasil. E deixa eu colocar uma empresa de energia elétrica, Taesa. Vamos comparar as 4 empresas aqui junto com o CDI. Só para vocês terem noção. Vou colocar aqui o CDI aqui embaixo. Ó, nos últimos 2 anos, o CDI é essa linhazinha aqui reta. Algumas ações em algum período rendeu menos que o CDI e outras mais. Mas aí quando a gente joga no longo prazo, praticamente ali todas ganham do CDI, todas batem o CDI. Só que a gente precisa estar fazendo sempre aquele aporte constante, que é um jeito mais ideal, para a gente pegar algumas rentabilidades maiores e comprando preços mais baratos. Nesse meu outro programa aqui, que eu uso para poder tanto comprar a ação mesmo e vender, vocês podem comprar e vender no home broker normal, mas o programinha vale a pena bastante mexer também, tá? O que importa é basicamente o código. O que o meu cliente perguntou foi o quê? Por exemplo, Adson, será que vale a pena eu comprar hoje, eu começar a investir em ações agora? Vamos pensar o seguinte, vamos pegar só o Itaú. O Itaú, quando eu abro ele aqui, qual é o preço dele agora? R$ 32,14, R$ 32,13. Esse aqui é o preço de abertura agora, o mercado está aberto. Já houve 358 milhões de negociações, de volume financeiro, né? 358 milhões de reais em volume financeiro, trocado somente hoje. Quando a gente olha aqui, esse gráfico ele tem o quê? Nessa coluna aqui é o preço e aqui embaixo é o tempo. Tanto que, se eu pego esse setinho aqui e coloco aqui em cima, eu tenho hoje, tá vendo? 24/3 aqui embaixo aparecendo. 24/3, esse aqui é ontem, né? Ontem não, né? Sexta-feira, 21, dia 20, dia 19 e tal, e tal, e tal. Então, significa o quê? Hoje, eu olhando o preço do Itaú, tá 32. Só que, por exemplo, no começo do ano, a gente teve aqui um que eu poderia chamar um fundinho de mercado, né? Um preço onde ele alcançou um fundo, onde a ação estava bem mais barata. Em janeiro, eu poderia ter comprado Itaú, ou algumas pessoas compraram, inclusive, Itaú a 26, aqui assim, mais ou menos no final de janeiro a 27 para 28, né? Em fevereiro continuou subindo e tá subindo. Vamos pensar que a pessoa que comprou bem aqui, né? Ela já está tendo uma rentabilidade de 22%. Só que vamos supor também a pessoa que comprou aqui, ali, ó, em novembro, né? Setembro, outubro, novembro do ano passado. Se ela comprou aqui, o mercado chegou a cair até aqui. Então ela vai ver o preço da ação dela sofrer a marcação a mercado. Então ela vai ver ali o patrimônio dela, entre aspas, perder 16%. Só que ela só vai perder se ela realizasse o prejuízo aqui. Se ela segurou o preço, se ela comprou aqui e não se importou com essa queda, então ela já está vendo aqui mais ou menos um lucro aqui, ó, de uma variação de 4%, 3%.
E aí a pergunta, né, que eu deixo respondendo a pergunta do meu cliente é o quê? Se a gente comprar hoje a 32, 31, 32 reais a ação do Itaú e ela vier a buscar novamente, ela descer para esse preço de 27, você vai aguentar ver o seu patrimônio que está investido nessa ação cair 15%? Se sim, aí você pode comprar. Compra um pouquinho aqui. Caiu mais? Compra um pouquinho aqui. Se você entendeu que você quer ser sócio do Itaú para o longo prazo, e longo prazo quando eu falo é 5, 10, 15, 20 anos, é para o resto da vida talvez, não faz sentido você pensar em realizar um prejuízo ou vender a sua ação. É só comprar, comprar e comprar. Seguir basicamente a nossa filosofia de investimento do Warren Buffett, que é o hold, né? É comprar e segurar. Então você compra e esquece. Porque a mesma pessoa que comprou em meados aqui, por exemplo, de 2023, que comprou por essa região, ela está ganhando 55%. Mas a pessoa que comprou aqui nesse topo e caiu, ela perdeu 10% e depois voltou a 7%. Entende? Aqui a gente está numa região de topo, a gente está numa região de preço de máxima. Eu, particularmente, eu não compraria hoje. Esse preço ele pode continuar subindo aqui? Pode, mas eu não quero fazer trade. Eu quero comprar sempre quando tiver mais barato. Então eu esperaria pelo menos fazer uma correção aqui, mais ou menos nessa região aqui onde eu estou colocando a minha linha azul em 28, 29 reais mais ou menos. Pode não vir aqui e perder o bonde, né? Pode, mas aí é uma questão de escolha. Ou você compra um pouquinho e compra mais um pouquinho aqui, compra mais um pouquinho aqui, ou então compra aqui e vai comprando. No mercado a gente não tem certeza das coisas, o preço ele realmente pode ir para onde ele bem entender. Mas uma ação que ela é boa e uma ação que tem fundamento, é uma empresa de um setor perene, que paga dividendo, que tem lucro, então a tendência dela é uma tendência de alta. Tanto que quando eu diminuo minha visualização do meu gráfico, eu consigo ver aqui que o mercado ele sobe caindo, concorda comigo? Que ele vai subindo, ele corrige, ele sobe mais um pouco o preço, cai, sobe mais, cai, sobe mais e cai. Então você precisa ter um pouquinho de estômago e sensibilidade. Vai ter gente que vai ter mais, vai ter gente que vai ter menos. Para você entender qual a sua sensibilidade, recomendo começar aos poucos, né, e ir diversificando. Tanto que quando a gente vem aqui olhar outras ações, a gente vê que o mercado ele vai subir caindo, né? A gente vê que ele vai fazendo topos e novos fundos, né? Tanto em VEG, quanto em ações, quanto em outras coisas aqui. O exemplo que a gente usou é o do Itaú. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra, eu recomendo sempre que você estude. Busque mais conhecimento, busque mais informação e entenda realmente do porquê você está se tornando sócio daquela empresa, que é independente de preço, aquilo ali é o que vai importar mais para você. Se você gostou desse programa, entender como faz, né, essa tipo de avaliação, de ver os gráficos, de instalar como é que a gente faz tudo isso, eu tenho uma comunidade que eu chamo ela de Ovelha Verde, que são as primeiras pessoas da família a começar a investir. E lá dentro eu tenho uma aula explicando e outras aulas também aprofundando um pouco mais nesse tipo de mercado. Eu vou deixar o link aqui na descrição caso você queira se tornar uma ovelha verde. E se gostou desse vídeo, deixa um like, né, e se inscreve, porque para mim que estou começando é muito importante para eu começar a trazer muito mais conhecimento para você. A gente se vê num próximo vídeo.